texto de Lucas capítulo 17, só que agora do versículo 15 ao versículo 19. Vocês entenderam? Dá para dizer amém aí? Glória a Deus. O texto que nós lemos na semana passada diz assim, só para lembrar, e depois leremos a partir do versículo 15. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. O texto para o sermão de hoje é o versículo 15 em diante, que diz: E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Alguém para dar glória a Jesus de Nazaré? Alguém para dizer aleluia? Alguém para dizer Deus é maravilhoso? No conforto do seu lar, no ambiente de trabalho, na rua, onde você estiver, eu quero servir ao Senhor e ser garçom de Deus para a sua vida, nessa noite, através dessa palavra de Deus, com a graça e a inspiração que o Senhor me conceder. Primeiro que tudo, eu quero recapitular o que foi dito na semana passada, e será bem breve. Na semana passada, eu disse que essa cura de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a versículo 14, apenas Lucas relatava. Eu disse também que os judeus criam que a lepra era uma punição pelo pecado. Disse ainda que Cristo veio para tirar as nossas lepras e para nos purificar. Disse também que Jesus curou os leprosos que se aproximaram dele. Disse ainda que essa aldeia onde a cura aconteceu era uma aldeia que estava a meio caminho de Jerusalém, numa região fronteiriça entre a Samaria e a Galileia. Disse em acréscimo que os leprosos saíram ao encontro de Jesus quando Jesus entrava na aldeia. Disse também que o Senhor Jesus enviou os leprosos aos sacerdotes, porque os sacerdotes naquela circunstância serviam como tipo um juiz que confirmava a cura da lepra. Disse também que quando eles foram curados, que voltaram, quando foram curados, eles poderiam voltar com o certificado da cura na mão. Certificado da cura, uma maneira de dizer que a cura estava confirmada. Na mensagem, eu disse que crer em Jesus
demanda confiar nele, e que a doença do pecado tirou a humanidade do eixo. Disse que crer e confiar em Jesus não é uma questão de sentimento. Também não devemos confiar em Jesus em meio ao desespero da vida. Lembro que disse também que a obediência vem antes de alegria, porque não há alegria sem obediência. Portanto, a alegria está em Cristo, está na obediência ao Senhor. E eu disse que a fé deve ser evidenciada antes de tudo. Já em tom de encerramento, disse também que os leprosos não sentiram nada ao percorrer na distância entre Jesus, dizendo vá, e até eles chegarem ao sacerdote. Eles foram curados no processo. Eles obedeceram a ordem. Eles obedeceram e confiaram porque sabiam que Jesus sabia de tudo. Eu disse que salvação não é sensação. Eu disse que salvação é crer, entregar a vida a Jesus, andar nos passos do Filho de Deus para morar nas mansões celestiais. E eu concluí dizendo que se nós queremos confiar em Jesus, nós não devemos nos justificar. E que confiar em Jesus tem que ter como prioridade não ficar usando de penhores, nem de marcas com o Senhor Jesus, mas de sinceridade, de entrega real e de confiança cotidiana nele. Os leprosos receberam então a ordem do Senhor Jesus e foram. Enquanto foram curados, desculpe a redundância. Tendo sido curados, é bom notar, eu sei que muita gente sabe, mas não é demais lembrar, que dos 10, apenas um voltou, um samaritano e estrangeiro, voltou dando a glória a Deus. Amados, aqui fica uma lição muito clara, e a lição que fica clara desde o versículo 15 até o versículo 19, é que nós não devemos cair no erro dos 9. Dos 10 leprosos, 9 foram curados, os 10 foram curados, 9 não voltaram, seguiram o caminho deles por onde quiseram andar. Olha o que a ingratidão fez com eles. Não voltaram a Jesus para agradecer e foram pelo ou para o caminho do esquecimento. A gratidão não pode ser aleijada. A gratidão não pode ser paralítica. A gratidão não pode ser manca. Não pode ser cega. Não pode ser surda. A gratidão precisa ter pernas. Ela precisa voltar, reconhecer, agradecer. A gratidão precisa ter olhos para ver quem fez e agradecer, ouvidos para ouvir aquele que disse vá, e no processo foram curados, e voltar aquele que o curou para dizer para ele obrigado, ou cair sobre os pés daquele que curou. A gratidão não pode ser paralítica, não pode ser cega, não pode ser surda, não pode ser muda. Fica a lição, que não sejamos os 9 ingratos que foram para o caminho do esquecimento, mas que sejamos como exemplo do homem samaritano estrangeiro, que voltou curado como os demais, mas o diferencial é que ele voltou para louvar
e para agradecer ao Senhor Jesus, sendo Ele exemplo. Esse homem, nas entrelinhas da atitude, ao voltar com sentimento de gratidão a Jesus, nos deixa algumas lições que eu quero ver convosco na noite desse dia. E a primeira lição é: existe singularidade na gratidão. A gratidão precisa ter um ponto singular. Percebam, 10 curados, só um voltou. A evidência não está na coletividade. A evidência está na individualidade. A evidência está na singularidade, em que um homem, reconhecendo, voltou para dar glória a Deus, agradecendo ao Senhor Jesus. Deus, neste aspecto, quer nos dizer algumas coisas. Se a gratidão é singular, se ela é individual, nós precisamos registrar que existem mais pessoas que recebem benefícios de que quem louva a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus faz e por aonde Deus vai nos levar. Deus está nos dizendo: muitas pessoas recebem, mas poucas pessoas agradecem. Que nossos corações possam ser gratos nesse dia. Deus nos cercou com tremendos benefícios, com coisas extraordinárias. De repente você possa estar triste por algo que ainda não aconteceu no seu viver. São 3 meses de apertos, são 3 meses de dificuldades, são 3 meses de isolamento, são 3 meses de quarentena. Agora eu quero te lembrar que são 3 meses também de cuidado de Deus, são 3 meses também de proteção de Deus, são 3 meses também de fidelidade de Deus, de toda uma vida de fidelidade de Deus. Tem muita gente que recebe, tem pouca gente que agradece, mas eu estou falando para uma igreja e para um povo grato. Tem gente que está agradecendo aí, tem gente que não está sendo contado com os 9 que foram para o caminho do esquecimento, mas está sendo contado com um homem samaritano estrangeiro que voltou para dar glória a Deus. Está dizendo aí em sua casa, calado, ou até mesmo digitando, está dizendo: obrigado, Senhor, pela minha vida, obrigado pela existência, obrigado pela salvação, obrigado pela família, obrigado pelo emprego, obrigado pela porta fechada, obrigado pela porta aberta, obrigado pela alimentação, obrigado pelo ar, obrigado pela saúde, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pelo batismo com o Espírito Santo, obrigado pelas suas bênçãos, obrigado pelo ministério, obrigado pela igreja, obrigado por todas as coisas. Tem muita gente que está contado com aqueles que estão no caminho dos que foram e se esqueceram de agradecer, mas tem muita gente grata, e eu estou falando para uma igreja grata a Deus por tudo que Deus tem feito. Se isso é verdade, diga glória a Jesus de Nazaré. A gratidão multiplica as bênçãos de Deus na sua vida e na minha vida. Existe singularidade na gratidão. Sim, porque há um número maior daqueles que oram do que dos que louvam. São, dentre outras âncoras, eu quero citar pelo menos 2 âncoras poderosíssimas da nossa vida espiritual. A âncora da oração é uma das prioridades. E também a âncora do louvor. Eu quero que você registre, para ninguém ler errado o que estou dizendo. Oração é prioridade. Nós devemos orar em todo o tempo e o tempo todo. Um dia perguntaram a um herói da fé: você ora muito? Ele disse: se eu oro muito, eu não sei. Eu só sei que eu não consigo passar 1 minuto sem orar. Oração é necessária, é
essencial. Nós devemos orar em todo o tempo. Eu só quero que você considere comigo que a vida deve ter tanto sal. Nossas vidas têm que ser temperadas, sim, mas não pode faltar o doce, não pode faltar o açúcar da nossa vida. Assim como nós oramos, nós precisamos louvar. Assim como nós invocamos a Deus, nós mandamos para Deus louvores em adoração. Mandamos a Deus a nossa gratidão. Mandamos a Deus a nossa glorificação. Que a nossa vida tenha o sal da oração e tenha o açúcar do louvor. Que a nossa vida tenha o tempero do sal da oração, mas que também tenha o doce da gratidão do louvor a Deus. Quantos podem louvar ao Senhor na noite desse dia? Não importa a circunstância, seja agradecido, agradecida. Em terceiro lugar, tem mais pessoas que obedecem a um ritual do que pessoas que louvam a Deus. Amados do Senhor, tem mais gente que obedece aos ritos das religiões, e olha que com respeito, prudência, eu não estou citando nem A e nem B, eu estou dizendo apenas que tem gente que é fidelíssimo a uma religião, que cumpre todos os pontos, todos os dogmas, tudo aquilo que a religião recomenda, orienta e por vez ou outra até exige. Mas nesse caminho da religiosidade acabam esquecendo e pecam por não dar o louvor que Deus merece. E Deus está dizendo: eu quero a sua adoração sincera. Eu quero a adoração do seu coração e não dos seus lábios. Eu quero a gratidão do seu coração e não da sua boca apenas. Eu quero fruto de louvor que confessa o meu nome, diz o Senhor. Eu quero que você esqueça aquilo que não deu certo. Eu quero que você por agora coloque de lado aquilo que é oposição, aquilo que é contrário, aquilo que é adversidade. Eu quero que você coloque de lado alguns dogmas. Eu quero que você perceba a essência da gratidão e da adoração. Deus nos recheia de benefícios, nos cerca de fidelidade, derrama a graça dele superabundante em nós em todas as áreas. Deus nos dá um oceano de bondade e misericórdia. E como nós retribuímos a ele, nós retribuímos com uma ilha de gratidão, com uma ilha de louvor, com uma pequena ilha de glorificação. Deus nos dá um oceano de bênçãos e nós o retribuímos com uma ilha de louvores, de palavras de gratidão. Mas isso pode ser trocado na noite desse dia. Vamos inverter esse negócio. A partir de agora, creia. E se você puder, repita comigo em sua casa. Diga: a partir de agora. Bem forte, vamos lá. A partir de agora, eu vou trocar. Vai ser um oceano de gratidão. E vai ser uma pequena ilha de outras coisas. Deus está nos colocando em um oceano de gratidão, em um continente de gratidão, nas coisas grandes da gratidão. Existe singularidade na gratidão e na nossa adoração a Deus. O segundo e penúltimo ponto que eu quero que você considere comigo é: existem algumas características da verdadeira adoração. Da verdadeira. Porque a Bíblia diz que o Pai busca tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então existe a adoração verdadeira e existe aquela que é chamada de adoração, nominada como adoração, mas não é adoração e nem gratidão verdadeira. Não importa
louve, seja grato. E a primeira característica da verdadeira gratidão e adoração é a individualidade. Eu falei de singularidade, mas quero citar também a individualidade. Esse homem que voltou curado, agradecendo a Jesus e louvando-o, estava em meio a um grupo interessante. Primeiro, homens sofredores, necessitados, homens que clamaram, homens que percorreram um caminho até os sacerdotes. Esse homem, o grato a Deus, estava em meio aos 10 apenas na ida. Na volta, ele voltou sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso estar falando para alguém que está se sentindo sozinha, sozinho, porque outrem te abandonou. Você estava, quem sabe até antes dessa pandemia, sendo aplaudida. Quem sabe alguém estava batendo a mão em suas costas, no seu ombro e dizendo: eu estou contigo e não abro. Quem sabe alguém te fez promessas. Quem sabe alguém lhe fez confissões de fidelidade, mas não cumpriu. Estava contigo na ida. Quando a quarentena começou, alguém foi beneficiado ou não, e acabou te esquecendo. Mas eu quero lhe dizer que quem está com Deus é maioria, que podem até não ter ficado contigo, mas Jesus está contigo. E quem está com Jesus está no lugar certo. Quem está com Jesus está com a pessoa certa. E não importa o que aconteça, estás com Jesus, vai dar tudo certo. Glória a Jesus. Ele voltou só, mas ele voltou vindo em direção àquele que tem, que pode, que é e que faz, Jesus de Nazaré. A segunda característica da verdadeira adoração é prontidão. Esse homem, o que voltou grato a Deus, grato ao Senhor Jesus, voltou, e o texto do capítulo 17, versículo 12 diz que quando Jesus entrando numa certa aldeia, Jesus estava entrando, foi parado, deu a ordem, eles foram curados. O homem voltou, muito provavelmente. Jesus ainda estava na entrada da aldeia. Na entrada da aldeia. Isto significa dizer que a prontidão desse homem nos ensina que a nossa gratidão, que a nossa glorificação não deve estar em quarentena. Eu vou repetir. A nossa gratidão não pode entrar em quarentena. Ah, pastor Michel, é porque tu não sabe o que está acontecendo comigo. Eu não sei não, mas Jesus sabe. E é Ele quem cuida de você. Cuida dos teus, cuida da sua família, cuida da sua vida, cuida da sua saúde. Não deixa a quarentena, não deixa a gratidão e o louvor e a glorificação na quarentena. Tira esses itens da quarentena. Em nome de Jesus, não deixe-os entrar na quarentena. E vai louvando a Jesus de Nazaré. Ele tem vitórias poderosas para te dar. Características da verdadeira gratidão, adoração e glorificação. Primeiro, individualidade. Segundo, prontidão. Terceiro, intensidade. Olha o que o texto do capítulo 17, versículo do número 15 diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Intensidade. Interessante. Entende o valor da glorificação? Quem entende o valor do perdão? Sabe quem entende gratidão, glorificação e adoração a Deus como prioridade?
quem sabe de onde Jesus te tirou. Eu considero que maior milagre, na minha opinião bíblica, é quando uma pessoa nasce em berço evangélico. Ela cresce na presença de Deus sem desviar. Ela passa todas as faixas etárias da vida, todos os níveis da vida, e vai para a glória com Jesus de Nazaré, ou está firme com Jesus até o arrebatamento. Para mim, esse é o maior milagre. Seguido a esse, alguém que, independente da área da onde foi tirado ou tirada, está na presença de Deus e está dizendo para Jesus: Senhor, eu te glorifico é de toda a minha alma, é com toda a intensidade do meu ser, é com toda a glorificação do meu espírito. Eu te dou toda a glória mesmo, eu te dou todo o louvor mesmo, eu te dou toda a adoração mesmo. Eu estou me lembrando agora que um dia eu fui pregar em um determinado lugar do Brasil, e quando eu cheguei para pregar, eu sentei antes de ser chamado ao púlpito, e do meu lado sentou uma pessoa, e a pessoa sentou e começou a glorificar a Deus de maneira bem alta, mas dava glória a Deus alto e dava glória a Deus forte. E eu sou pentecostal, glória a Deus, e eu creio em toda a manifestação de Deus, e a gente tem que glorificar a Deus mesmo com liberdade, com temor, com tremor, com sinceridade, com adoração sincera, sim, com altos louvores dos louvores e da glorificação, sim. Naquela oportunidade eu estava tentando me concentrar na mensagem que iria pregar na noite daquele dia, e por algum motivo eu comecei a me incomodar com a altura da glorificação daquele irmão. Quando eu quis me incomodar, creiam no Senhor Jesus, o Senhor veio em mim e disse: meu servo, quem foi que salvou a sua alma? Eu disse: foi o Senhor. Quem foi que salvou a alma do seu irmão ao seu lado? Eu disse: foi o Senhor. Quem foi que perdoou seus pecados? Foi o Senhor. E os dele? Foi o Senhor. Quem foi que escreveu, meu servo, o seu nome no livro da vida? Eu disse: Jesus. Foi o Senhor. E quem foi que escreveu dele? Foi o Senhor. Jesus me disse, o Senhor Jesus me disse: se fui eu quem escrevi o seu nome no livro da vida e o dele, se fui eu quem perdoei os seus pecados e perdoei os dele, se fui eu quem salvei a sua alma e salvei a alma dele, e ele está me glorificando, esqueça, deixe ele, porque pode até estar te incomodando pela altura da voz, mas eu estou me agradando da gratidão do meu servo, eu estou me agradando do louvor do meu servo. Adorar a Deus com intensidade, esquecendo quem está dos lados. Esqueça quem está do lado, esqueça quem está do lado esquerdo, esqueça quem está do lado direito, esqueça quem está na frente, esqueça quem está atrás. Quem te salvou foi Jesus de Nazaré. Agradeça-o com intensidade, agradeça-o com louvor sincero, em nome de Jesus de Nazaré. E existem bem-aventuranças na gratidão. Quer saber quais são? Anota aí se você quiser, se você desejar. Ele é bem-aventurado porque ele enxergou com os olhos da gratidão de longe. Ele foi, por ordem de Jesus, foi curado. Mas de onde ele estava após ser curado, ele pode enxergar a necessidade, ele pode enxergar a necessidade de regressar, de voltar a Jesus para agradecê-lo. Que Deus amplie os nossos olhos espirituais para enxergar de longe Jesus de Nazaré. Diz assim, capítulo 17, versículo 19, querida igreja: e disse Jesus, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Qual é a bem-aventurança? Ele recebeu uma bênção maior, aleluia! Qual é a bênção maior? Foi Jesus quem disse: a tua fé te salvou, aleluia! Qual é a bênção maior que uma pessoa pode receber? Salvação. Esse homem recebeu a maior bênção, recebeu uma bênção suprema, recebeu uma bênção superior, recebeu uma bênção maravilhosa. Sabeis de uma coisa: a maior bênção que nós recebemos é salvação. Deus pode e vai fazer esse vírus aí, em nome de Jesus, ser solucionada essa questão. Eu creio na bênção que chegará até nós pela vacina, pelos remédios, por tantas outras coisas. Mas eu quero lembrá-los que a maior bênção é a bênção da salvação. É o nosso nome estar escrito no livro da vida.